Sabe, antes de qualquer procedimento, não importa se é algo simples como tirar um dente ou uma cirurgia de grande porte, sempre existe aquela pergunta crucial. Essa pessoa está realmente segura para passar por isso? E olha, conseguir medir esse risco de um jeito objetivo é um dos grandes desafios da medicina. Então hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que parece simples, mas que é extremamente poderosa para resolver essa questão. Bom, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que é tão importante medir o risco. Depois, vamos decifrar a tal da escala ASA, passando por cada nível, do risco mais baixo até as situações críticas. E, para fechar, vamos ver como essa classificação vira, na prática, uma decisão clínica que pode salvar vidas. Todo profissional de saúde, antes de qualquer intervenção, encara esse dilema. A questão não é só a técnica da cirurgia, mas a condição geral da pessoa que está ali, confiando no trabalho da equipe. A segurança, gente, vem sempre em primeiro, segundo e terceiro lugar. E aqui está a questão de US$ 1 milhão. Como é que se transforma uma avaliação clínica, que é super complexa, cheia de variáveis, num indicador que seja claro e universal? Como se cria uma linguagem comum que toda equipe de saúde entenda para garantir a segurança de quem vai ser operado? É exatamente por isso que a gente precisa de um sistema, de um padrão. E a resposta para essa necessidade tem nome e sobrenome: Classificação do Estado Físico ASA. Pensa nela como se fosse uma linguagem universal do risco. É um jeito de avaliar a situação focando não na cirurgia em si, mas na saúde geral da pessoa. Então, para deixar bem claro, a classificação ASA, que foi criada lá pela Sociedade Americana de Anestesiologistas, não está perguntando qual o risco dessa cirurgia. A pergunta é outra. É qual a condição deste paciente. É como se a gente tirasse uma foto da saúde geral da pessoa para entender direitinho qual a capacidade dela de aguentar o tranco de um procedimento. Agora, dá uma olhada nessa tabela. O interessante aqui é que ela mostra a escala inteira, de ponta a ponta. A gente vai do ASA 1, que é um paciente super saudável, até o ASA 6, que já é um caso de doador de órgãos com morte cerebral. Essa visão geral já nos dá um mapa completo de todo o espectro de risco que a gente vai explorar agora, um por um. Vamos começar pela base, pelas categorias mais comuns, sabe? Aquelas de menor risco, que na verdade representam a grande maioria das pessoas que procuram um procedimento eletivo, um procedimento agendado. E olha só que clara a diferença. Um paciente ASA 1 é a definição de saúde. Já o ASA 2 tem alguma coisinha, uma doença sistêmica leve. Tipo uma hipertensão que está controlada com remédio, ou talvez seja fumante e tenha uma obesidade leve. A palavra-chave aqui, gente, é controlada. A doença existe, mas não impõe nenhuma limitação na vida da pessoa. Agora a coisa começa a ficar mais séria, a gente sobe na escala de risco. Aqui, a gente já está falando de pacientes com doenças sistêmicas bem mais importantes, que exigem uma avaliação muito mais cuidadosa, um planejamento super rigoroso. O paciente ASA 3 é aquele que tem uma doença sistêmica grave e essa doença já causa limitações na vida dele. A condição não está mais só ali quietinha, ela afeta ativamente o dia a dia da pessoa. Repara nos exemplos: diabetes ou hipertensão que não estão controlados, obesidade mórbida, histórico de um infarto há mais de 3 meses. Cada uma dessas situações já representa um desafio bem maior para a equipe médica. Chegamos no ASA IV. Aqui, a doença sistêmica do paciente é tão grave, mas tão grave que ela por si só já é uma ameaça constante à vida, independentemente da cirurgia. O procedimento, nesse caso, é só mais um estresse num corpo que já está lutando muito para sobreviver. Os exemplos aqui são de altíssima gravidade, né? Um infarto ou AVC recente, uma infecção generalizada como a sepse. A gente está falando de condições agudas, onde o corpo já está numa batalha pela vida. Qualquer cirurgia aqui é um risco extremo, feita só quando não existe outra saída. E finalmente chegamos no topo da escala. Essas categorias não são sobre procedimentos agendados. São sobre situações extremas de vida ou morte e sobre o processo de doação de órgãos. O paciente ASA V está literalmente morrendo. A cirurgia não é uma opção, é um último e desesperado recurso, como em casos de um trauma muito grave ou a ruptura de um aneurisma. A chance de sobreviver é mínima com ou sem a operação. Já o ASA V é uma categoria bem específica para pacientes com morte cerebral declarada, cujos órgãos estão sendo mantidos para doação. Ok, a gente já definiu as categorias, mas a pergunta que fica é como esse número de I a V muda o cuidado com o paciente no dia a dia.
É aqui que a classificação deixa de ser teoria e vira uma ferramenta prática e muito poderosa. A primeira grande decisão é onde fazer o procedimento. Pacientes ASA 1 e 2, que têm baixo risco, podem tranquilamente ser tratados num consultório. A partir do ASA 3, a complexidade aumenta, precisa de avaliação prévia e, muitas vezes, de um hospital. Já para a ASA 4 em diante não tem conversa. O atendimento é só em hospital, com todo o suporte de uma UTI por perto. Então, o fluxo é bem lógico. Primeiro, se faz uma avaliação completa do paciente. Segundo, se atribui o número ASA, que é um resumo dessa avaliação. E a partir desse número, todo o resto é definido. A escolha dos anestésicos, as medicações de suporte e, como a gente acabou de ver, o lugar mais seguro para fazer a intervenção. E isso nos leva a um ajuste fino do cuidado. Por exemplo, um paciente ASA 2 ou 3, muito ansioso, pode receber um calmante para evitar picos de pressão. Um cardiopata ASA 3 pode se beneficiar de um anestésico específico, que é mais seguro para o coração. Cada detalhe do plano de tratamento é influenciado por essa simples classificação. No fim das contas, é isso. A escala ASA não é só um número num prontuário. Ela consegue traduzir uma avaliação médica super complexa num código universal, um guia rápido e prático, que coloca toda a equipe de saúde na mesma página, com um único objetivo: a segurança máxima do paciente. E fica essa reflexão final. O que parece ser só um número, na verdade pode ser a diferença entre um procedimento tranquilo e uma complicação que poderia ter sido evitada. É a materialização do cuidado e do planejamento. É a verdadeira chave para a segurança, muito antes de o bisturi sequer tocar na pele.